Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, pensando, olhando pela cosmovisão de um cristão que tem a Bíblia na mão e está interessado em viver de acordo com os princípios de Jesus. Está ainda na ordem do dia falar sobre o resultado das eleições. Nós incentivamos a participação de todos, todo o bom cristão deverá procurar ser um bom cidadão. Esse é o princípio bíblico, essa é a orientação bíblica e, nesse sentido, deverá exercer o seu direito de voto de forma livre e consciente. Os resultados poderão ter surpreendido algumas pessoas. Talvez não seja assim tão impressionante, ou talvez não seja assim tão fora da expectativa, apesar de que as sondagens não revelavam a distância tão grande que existiu entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. A verdade é que temos um governo que está há bastante tempo no poder, temos um partido que bastante tempo tem controle da narrativa através dos meios de comunicação social, temos um partido que governou, apesar da minoria, mas governou durante a fase da pandemia, e isto pode ter um aspecto positivo no sentido de que as pessoas sentiram-se, estes foram os que nos protegeram na hora da adversidade, e tem o seu quê de verdade. Também temos que lembrar que Portugal é dos países do mundo que tem os maiores índices de vacinação, e isso representa, de alguma maneira, a forma como a nossa população tem reagido diante daquilo que é colocado pelo nosso governo, ou daquilo que é pedido pelas autoridades. As autoridades podem até reclamar que não conseguiram tudo aquilo que gostariam, mas comparado com outros países da Europa, nós temos países da Europa com níveis de vacinação na casa dos 30%. Portanto, em Portugal nós temos praticamente 90% da população vacinada, incluindo crianças. Isto tudo poderia ajudar a perceber que, afinal de contas, a maioria absoluta seria possível. E ela aconteceu. Há muita gente satisfeita, evidentemente que dentro daqueles que votaram, que foram um pouco mais de metade da população que está registada para votar, a maioria entendeu que devia ser assim, portanto devem estar satisfeitos. Também aqueles que lidam com finanças, bancos, enfim, investimentos, etc., também estão satisfeitos porque entendem que agora temos 4 anos de estabilidade governativa. Este governo não precisa de ninguém, sozinho consegue, o Partido Socialista sozinho consegue tomar todas as decisões que quiser a nível de Parlamento. E aqui haverá, eventualmente, a preocupação em relação àquilo que poderá acontecer. Do ponto de vista cristão, porque aqui não estou interessado e não tenho habilidade ou capacidade para fazer um comentário político, mas do ponto de vista cristão, o que é que este resultado traz para nós? Bem, olhando para aquilo que foi o governo até aqui e as decisões que foram tomadas, do ponto de vista das questões que são éticas, daquelas que dizem respeito à família, esta maioria nos traz alguma ansiedade, alguma preocupação. Nós temos aqui várias vezes mencionado e falado da nossa preocupação como cristãos, do verdadeiro combate que existe contra a família a propósito daquilo que está sendo estabelecido de forma sistemática pelo governo. É claro que, não tendo maioria, precisava dos seus aliados de esquerda para fazer passar as suas ideias. Agora está completamente livre para poder avançar com tudo aquilo que pensa. Então, quando nós lembramos, por exemplo, da eutanásia, que até agora, de alguma maneira, foi bloqueada pelo Presidente da República, certamente isto vai voltar, certamente vai passar, tudo vai ser feito de acordo com aquilo que esta linha ideológica pensa. Da mesma forma, em relação ao aborto, se havia alguma expectativa de que poderia haver alguma reversão desta lei, que na nossa perspectiva como cristãos é uma lei que representa que o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, é usado para matar inocentes. Nessa perspectiva, isto não vai mudar absolutamente nada, porque esta é a linha ideológica daqueles que estão neste momento no poder. Da mesma maneira, nós chamamos aqui a atenção, e temos ouvido tanta gente fazer isto, para algumas medidas que são mesmo contrárias à Constituição. Durante o tempo de pandemia, tomaram-se medidas e impuseram-se várias questões à população que não estavam propriamente dentro daquilo que era aceitável em termos de Constituição, e o Governo foi chamado a atenção a propósito disto. As liberdades foram tolhidas de uma forma exagerada e além daquilo que seria necessário para realmente a contenção da pandemia.
quando na verdade muitas vezes havia falta de informação verdadeiramente útil, porque havia contradição e continua havendo informações que muitas vezes trazem confusão à mente das pessoas. Da mesma forma, anticonstitucional, porque aquilo que tem sido estabelecido como forma de ensino tem a ver com ideologia, e este governo permitiu e incentivou e defendeu acirradamente que certos aspectos que são puramente ideológicos, como a ideologia de género, que é uma teoria dentro do grande mundo da psicologia, passasse a ser matéria obrigatória dentro das nossas escolas para crianças muito pequenas. Isto visa e tem como objetivo final a destruição da família, sejamos claros. Nós estamos a trazer confusão à cabeça de crianças e adolescentes, nós estamos a colocar na mão deles cada vez mais o poder decisório em relação a coisas que são fundamentais, quando estamos a lidar com mentes que estão em formação e que precisam de ajuda. Se nos disserem que há necessidade de auxiliar as crianças na compreensão daquilo que é a educação sexual, essa responsabilidade é essencialmente dos pais. Os pais não estão a fazer o trabalho que deviam, mas a responsabilidade é deles. Se vai-se falar em alguma coisa no que diz respeito à educação sexual, então que se trate daquilo que é ciência, ou seja, tem a ver com o ensino que poderá haver, passar pela área da biologia, da fisiologia, da anatomia, mas dar orientação ideológica que aquilo que está a acontecer, isso não é da alçada do governo. E esta é uma das questões que certamente como cristãos nos preocupava quando nós votávamos nestas eleições, pensando naquilo que poderia ser o futuro. Com a maioria absoluta, nós não devemos pensar que vai haver diferença. Aqueles 2 jovens alunos lá da região de Famalicão vão continuar a deixar de participar das aulas pela decisão corajosa dos seus pais, vão continuar a ser chumbados por elementos do governo que agora têm todo o poder na mão para o fazer como quiserem. E nós, como igreja, devemos estar preparados para isto. Pode haver algum desânimo da parte de um cristão que olha para estas questões, porque isto nos mostra que o nosso país não está preocupado com elas. Se votaram neste governo e para o manter não somente no poder, mas para lhe dar absoluta e total liberdade para fazer aquilo que quer, é porque não se preocupa com estas questões. Questões como eutanásia, como aborto, como ideologia de género, etc., não são um problema para a população. A população não se preocupa com isto, o que mais uma vez nos ajuda a perceber que, apesar do nome, Portugal não é um país cristão. Está longe disto. E mesmo se nós dissermos que é um país católico, teremos que pôr muitas reticências nisto, porque na verdade será muito superficial o catolicismo da esmagadora maioria das populações que vai votar e decide contrário àquilo que são os princípios éticos cristãos. Mas, olhando para a Bíblia, nós não temos absolutamente nenhuma defesa a não ser manter a nossa posição de respeitar o governo e orar por ele. Esse é aquilo que a Bíblia nos diz. Nós encontramos servos de Deus que foram leais aos governos e que foram capazes de servir aos governos, mesmo quando se tratava de pessoas como, por exemplo, o faraó do Egito, Nabucodonosor na Babilónia. Certamente, por vezes, era preciso confrontar, como Elias fez com o rei Acabe, mas mesmo num contexto de Império Romano, com os altíssimos impostos e com o governo na mão de um indivíduo que era claramente considerado com problemas psicológicos, que foi o caso do imperador Nero, nós temos tanto as cartas de Paulo como as cartas de Pedro a dizerem que nós devemos respeitar as autoridades, devemos orar por elas, para que Deus tenha misericórdia, porque eles vão ter que dar contas a Deus. Esta é a nossa perspectiva, esta é a nossa visão. Vamos continuar a ser cidadãos o melhor possível, pagar os nossos impostos, obedecer as leis, procurar ajudar aquilo que for possível em termos de melhoria das condições de vida da nossa sociedade, auxiliar aqueles que estão em posição fraca, dar voz àqueles que estão escondidos e que não têm a possibilidade de falar, mas, quando for necessário e sempre que for necessário, chamar a atenção para aquilo que são os princípios que nós entendemos revelados por Deus para a humanidade, aquelas que são as bases da nossa sociedade, o casamento e a família, e em relação a isso, como igreja, temos que estar preparados para continuar a defender a verdade da Bíblia.